Fala galera, eu sou o Guilherme Teles e eu te ajudo a sair do zero, sem conhecimento nenhum, para a computação em nuvem, para você começar a ter os altos salários, ser disputado no mercado de trabalho e inclusive se destacar num dos melhores ramos da área de tecnologia da informação, que é a computação em nuvem ou cloud computing. Eu sou o Guilherme Teles, reiterando, se você não conhece a Semana Roadmap Cloud, vai lá no site www.guilhermeteles.com.br e se inscreve na lista de e-mails, assina o canal do YouTube e ativa o sininho, porque é muito importante você estar ciente de todas as novidades de Cloud Computing que eu vou tentar estar te trazendo todos os dias. Bom, nesta aula, nesse vídeo, eu vou te falar exatamente sobre os principais problemas de deployment e o que você precisa fazer para ter um deployment garantido, tá? Tem muita gente que confunde deployment na AWS, deployment em computação em nuvem, com simplesmente criar um servidor, deixar ele lá, instalar a tua aplicação, instalar uma Apache, instalar um servidor web, instalar até mesmo um banco de dados e pronto. Só que não é bem isso, tá? A gente tem que primeiro pensar o seguinte: como é que você acessa para fazer um deployment, né? Você deixa simplesmente tudo aberto na tua nuvem? Não, você primeiro precisa ou criar uma VPN, que é uma conexão restrita diretamente para sua nuvem, ou ter um servidor Bastion, né? Um Bastion Host, que é um servidor também chamado mais ou menos de Jump Server, que você acessa esse servidor e esse servidor que tem acesso à tua nuvem, para deixar isso muito mais restrito, com muito mais segurança, tá? Tem uma outra questão que as pessoas têm que olhar, que é como é que você configura uma elasticidade, uma alta disponibilidade e a escalabilidade de recursos. Para isso você tem que ter um ponto único de entrada, que não é o Bastion Host, são os load balancers. Através dos load balancers você tem uma ponta de entrada e aí sim você atrás configura todos os seus servidores com o auto-scaling para você aumentar ou diminuir a capacidade desses servidores. Agora, como é que você faz para aumentar ou diminuir essa questão, né, dos servidores? Você tem que ter algumas métricas. Sem métricas você não consegue monitorar o que está acontecendo no teu ambiente. Ou seja, se a tua aplicação ela tem um alto consumo de CPU, até que ponto, por exemplo, 60, 70, 80% você faz realmente ali um gatilho para aumentar o número de instâncias ou é por memória? Então esses tipos de visualizações, esses tipos de informações que você precisa ter na tua aplicação para você poder continuamente estar fazendo um deploy adequado na AWS, ou mesmo em qualquer nuvem, ou mesmo no seu data center tradicional. Mas o que você precisa ter em mente é, que eu vou estar falando isso com mais detalhes, você precisa entender quais são as necessidades reais das suas aplicações, você precisa entender se ela consome mais CPU, se consome mais memória, para você fazer o que? Você poder direcionar qual tipo de família que é mais adequado para você não desperdiçar recursos financeiros à toa. Você precisa entender qual é o tipo de disco, qual é o tipo de disco EBS para colocar na tua aplicação, ou se até pode precisar de um disco EFS, que é um disco compartilhado. Então essas pequenas nuances você precisa entender para ter realmente um deploy completo, um deploy robusto, um deploy consistente na tua nuvem. Então, se você está almejando realmente seguir para ser um arquiteto cloud, para ser um especialista DevOps, para trabalhar com computação em nuvem, seja lá qual seja a tua função, ou mesmo com segurança em nuvem, tá? Você tem que começar a expandir esses conceitos, tá? Eu sempre defendo que a grande base para você conseguir passar nas certificações da AWS e para você sair do zero, você tem que entender os fundamentos de nuvem, você tem que entender os fundamentos, todos os conceitos por trás, porque se você não entende esses conceitos, não adianta você almejar realmente passar numa prova de certificação ou buscar um emprego numa área que é a que mais cresce, que é de computação em nuvem. Então o que tem que ficar bem claro, que é o que a gente vai discutir ponto a ponto nesta aula, é como você fazer um deploy consistente de recursos na AWS. Primeira coisa que a gente precisa entender é os principais problemas que podem acontecer quando a gente faz o lançamento de uma instância EC2 na AWS. Então, essa é a primeira parte que a gente vai abordar agora. Bom, problemas
típicos que a gente pode ter de lançamentos das SC2, né? A gente tem que lembrar de dois motivos comuns para uma instância não ser iniciada. O primeiro é o Instance Limit Exceeded, ou seja, você mesmo, dentro da sua conta, excedeu o limite padrão para o número de instâncias que você pode iniciar numa região. E o outro erro é o insuficiente instance capacity, ou seja, naquele momento, né, a AWS ela não tem capacidade disponível sob demanda suficiente para atender a sua solicitação. Esse é um erro muito mais raro. Eu, particularmente, nunca peguei, não conheço pessoas que o tenham pego, mas é muito correto, né, a gente ter esse erro, porque eventualmente a gente espera que não, claro, né, em algum momento a AWS ela possa ter um pico de utilização e não tenha como prover algum tipo de instância. Bom, agora a gente vai falar sobre o AWS EBS. É muito importante a gente entender as nuances e os tipos do AWS EBS. Bom, o que é o AWS EBS? O EBS são os Elastic Block Store, são exatamente os discos virtuais que você atacha, né, que você linka, que você coloca o seu HD virtual das suas instâncias EC2. Você precisa ter esse conceito muito claro. EBS são discos virtuais que você atacha nas suas instâncias EC2, tá? E existem diferentes tipos de famílias, né, e diferentes tipos de discos EBS que diferem em capacidade de armazenamento, ou seja, o tamanho que vai de 1 tera, 1 giga, até vários e vários gigas e vários teras. A outra questão é a velocidade de leitura e escrita que você precisa para a tua aplicação para você configurar. Então existem os discos GP2, agora existem até os discos GP3, IO1, IO2. Então eles diferem muito em capacidade de armazenamento e velocidade, também chamado de throughput, tá? Então você precisa entender isso. As métricas do CloudWatch, elas para a AWS EBS, elas são bem consistentes, tá? E são bem detalhadas. Então é muito importante você estar entendendo que tipo de disco você precisa para a tua instância para você fazer o seu deploy. Porque, primeiro, tá? Se você colocar um disco muito lento, por exemplo, um disco GP2 para uma instância que é de processamento bancário ou processamento até de imagens, ela tem muita questão de leitura e escrita, então isso pode gerar um overhead, tá? Passar e você ter altos custos em cima disso. Além disso, você precisa dimensionar corretamente. Então, se você dimensionar corretamente, você não tem esse excedente de billing. E não é porque, tipo, eu pago mais, mesmo que seja numa instância, numa família de discos intermediária. Não, chega um ponto que mesmo você pagando a mais, ele tem um teto ali que ele não ultrapassa, tá? Ele tem picos que ele passa de vez em quando, então é preciso você fazer um redimensionamento desse disco. Uma outra questão relacionada a isso também, além do backup, é claro que eu vivo falando, né, que é muito importante você ter backup para tudo que você fica tendo na nuvem, é muito importante você ter o direcionamento correto de tags também para discos EBS, principalmente para questões de backup, porque mesmo você tendo configurado o Lifecycle Manager, você não vai conseguir de uma certa maneira, aliás, você não consegue de jeito nenhum configurar o Lifecycle Manager para backup de disco EBS se você não tiver tags adequadas e relacionadas corretamente. Então você não vai conseguir configurar o backup, tá? Então é muito importante você ter isso em mente e os principais erros que também podem ocorrer para o AWS EBS. Bom, o AWS EBS. O AWS EBS, que é o Elastic Block Store, permite criar volumes de armazenamento e anexá-los nas instâncias EC2. É, o Elastic Block Store é basicamente um disco para sua máquina virtual. Ele pode ser usado para criar um sistema de arquivos, executar um banco de dados, executar um sistema operacional, dentre outros. A gente vai se concentrar no armazenamento suportado SSD, usado para sistemas operacionais e bancos de dados que podem exigir muito I/O. Então vamos lá. IOPS. Existem dois tipos diferentes de IOPS suportados por SSD, que é o GP2, que é o General Purpose, ou seja, é muito utilizado para volumes de boot, e o IO1, que é o Provisioned IOPS, é para uso intensivo de I/O, por exemplo, para banco de dados NoSQL ou banco de dados relacionais, ou para workloads, né, cargas de trabalho sensíveis à latência. E IOPS, o que significa, né? Operações de entrada e saída por segundo, usado como benchmark de performance para os volumes SSD. A capacidade de IOPS ela é dependente, né, na verdade, do tamanho do seu volume. Então, por exemplo, volumes de GP2, ele tem um mínimo de 100 IOPS e tem aí 3 IOPS por giga até o máximo de 16.000 IOPS. E os volumes IO1,
né, que são os Provisioned IOPS, ele tem 50 IOPS por giga até o máximo de 64.000 IOPS. Bom, e o que, que acontece se a gente estiver usando o GP2 e sua carga de trabalho exceder o limite de IOPS do volume do GP2 que você provisionou? Você começa a receber as solicitações de entrada e saída, ou seja, de input e output na fila, e dependendo da sensibilidade dos seus aplicativos, a IOPS e latência, você poderá ver que seu aplicativo está ficando lento. Bom, e o que, que você pode efetivamente fazer sobre isso? Tem duas abordagens para quando você atinge o limite de IOPS. A primeira, que é para o GP2, você pode aumentar o tamanho do seu volume. Mas se você já tiver 5.2 teras ou mais, você já vai ter atingido o limite de 16.000 IOPS para volumes GP2. E se você precisa de mais de 16.000 IOPS, você precisa alterar a sua classe de armazenamento para o IOPS provisionado. Bom, e as dicas, né? Lembrar que IOPS, né, é usado como benchmark de performance para volumes SSD e para você mudar, né, o volume, caso você bata, né, 5.2, você muda para Provisioned IOPS. Então fica sempre observando essas métricas. Vamos falar agora sobre os Bastion Hosts, tá? Antes da gente ir direto para a teoria, e eu vou mostrar alguns exemplos reais de como é que você pode utilizar os Bastion Hosts, você tem que ter em mente o seguinte: tem algumas instâncias próprias no marketplace de Bastion Host, realmente hardenizadas, realmente com a segurança bem fortificada, que você pode estar fazendo deploy. Tem de diversos fabricantes, é só você ir lá no marketplace e digitar Bastion Hosts, tá? Que você tem lá várias instâncias, tá? Tem algumas até grátis que você pode estar utilizando para você ter um acesso bem fortalecido para a sua infraestrutura AWS. Não negligencie a questão de segurança na AWS na nuvem, tá? Porque se você deixar a tua superfície de ataque aberta, que é simplesmente tudo aberto para a internet, sem um token de acesso, sem nada fortalecido, realmente a probabilidade de você ter uma invasão é muito alta. Então, utilize sempre que possível um Bastion Host ou uma VPN para você acessar a sua infraestrutura em nuvem. Bastion Host. O host Bastion, na tradução literal, é um computador para fins especiais em uma rede projetada e configurada especificamente para suportar ataques. O computador geralmente hospeda um único aplicativo, por exemplo, como um servidor de proxy, e todos os outros serviços são removidos ou limitados para reduzir a ameaça ao computador. Ele é reforçado dessa maneira principalmente devido à sua localização e finalidade, que fica do lado de fora de um firewall ou em uma zona desmilitarizada, como uma DMZ, por exemplo, e geralmente envolve acesso de redes ou computadores não confiáveis. Bom, nesse exemplo básico que a gente tem, um exemplo clássico, né, de uma VPC com uma subnet pública e uma subnet privada, quando você tem uma EC2 na subnet privada, o que, que você tem que fazer para ela ir para a internet? Você tem que sair ou por uma NAT instance ou por um NAT gateway, tudo bem? E quando você tem um Bastion host, você tem o acesso direto de fora, né, da sua VPC direto para o Bastion Host, e o Bastion Host se comunica para você estar administrando a sua EC2. Então você tem que realmente, você pode ter um ponto único de controle para estar, digamos, hardenizando esse Bastion Host e monitorando ele em detalhes para estar vendo se não tem nenhum problema ou risco de segurança. Bom, um NAT Gateway ou uma instância NAT, eles podem ser usados para fornecer tráfego da internet para instâncias do EC2 ou em subredes privadas. O host Bastion, né, o Bastion Host, ele é usado para administrar com segurança as instâncias do EC2 usando SSH ou RDP no caso de servidores Windows. O Bastion também pode ser chamado de Jump Box. Você não pode usar um NAT Gateway como host Bastion. Bom, vamos para o load balancer, né? O load balancer ele é basicamente um ponto de entrada para diversos servidores que você tenha com o objetivo de realmente balancear a carga entre diversos servidores. E a gente tem basicamente três tipos de servidores de Elastic Load Balancer na AWS. A gente tem o Application Load Balancer, a gente tem o Network Load Balancer, a gente tem o Classic Load Balancer. Bom, o Application Load Balancer, os balanceadores de carga de aplicativos, eles são os mais adequados para o balanceamento de carga do tráfego HTTP e HTTPS. Eles são balanceadores rápidos. Eles operam na camada 7 e têm reconhecimento de aplicativos. Eles são inteligentes e você pode criar um roteamento avançado de solicitações, enviando solicitações específicas para servidores web específicos, ou seja, você consegue segregar, por exemplo, imagens para alguns servidores, vídeos para outros servidores e por aí vai.
O Network Load Balancer, ele é realmente um load balancer muito mais rápido, ele é o mais rápido da AWS, né? Esses balanceadores de carga de rede são mais adequados para o balanceamento de carga de tráfego TCP, onde é necessário um desempenho extremo. Opera no nível de conexão da camada 4. O Network Load Balancer ele é capaz de lidar com milhões de solicitações por segundo, mantendo latências ultra baixas. Bom, ele é sempre recomendado para desempenho extremo, até porque ele é caro. Bom, e o Classic Load Balancer, né, que foi o primeiro que a AWS lançou. Os balanceadores de carga clássicos são os balanceadores de carga elásticos mais antigos. Você pode carregar aplicativos para balanceamento de HTTP ou HTTPS e usar recursos específicos da camada 7, como as sessões X-Forwarded e sessões persistentes, que são as Stick Sessions. Você também pode usar um balanceador de carga de camada 4 para aplicativos que dependem exclusivamente do protocolo TCP. Continuando, os balanceadores de carga clássicos, ou seja, se o aplicativo parar de responder, o LB, que é o balanceador de carga clássico, responde com erro 504. Isso significa que o aplicativo está tendo problemas. Isso pode ser na camada servidor web ou mesmo na camada de banco de dados. Identificar, né, onde o aplicativo está falhando e dimensioná-lo para cima, né, aumentando a capacidade do servidor, memória, CPU, etc., ou para fora, que é aumentar o número de instâncias sempre que possível. Então, o scale up é para cima e o scale out é para fora, né? Você aumenta aí o número de instâncias. Então, o header, né, com X-Forwarded for, o que significa? Você tem uma solicitação do IP 123.12.3.123, IP fictício, você faz a solicitação para o load balancer no IP 10.00.11, e aí você bate na instância EC2. Com o X-Forwarded for, o cabeçalho, né, o header, chega realmente o IP do cliente e não vai com o IP do load balancer. Então, se você tem alguma dependência para ter essa rastreabilidade, é muito bom estar habilitando isso. Então, as dicas aí do Elastic Load Balancer. Lembrando, a gente tem três tipos: o Application Load Balancer, o Network Load Balancer e o Classic Load Balancer. O erro 504 significa que o gateway expirou, isso significa que o aplicativo não está respondendo dentro do período de tempo limite nativo. Problemas com a aplicação, a gente tem que ver se é algum problema no servidor web ou no servidor banco de dados. E se você precisa do endereço IPv4 do seu usuário final, procurar o uso do cabeçalho X-Forwarded for. E os erros 400 e 500, né? Load Balancers Classic Application. Por padrão, uma mensagem de resposta que indica sucesso é sempre o código HTTP 200. Ele, inclusive, é um código de resposta quando a gente faz o upload de algum arquivo para um bucket S3. E a solicitação mal sucedida gerará uma mensagem de erro 400 ou 500, né? Então, as mensagens 400 indicam que deu errado do lado do cliente e as mensagens 500 indicam erros relacionados do lado do servidor. Então, alguns exemplos aí de erros do lado do cliente. A gente tem o erro 400, que é a solicitação incorreta, exemplo, o cabeçalho, ele está incorreto. O erro 401 é não autorizado, ou seja, acesso do usuário negado. Erro 403 é proibido, a solicitação é bloqueada pela lista de controle de acesso, por exemplo, de um WAF. O erro 460, 460 é conexão fechada do cliente antes que o balanceador de carga pudesse responder. O período de tempo limite do cliente pode ser muito curto, por exemplo. E o erro 463 é o load balancer recebeu um cabeçalho de solicitação X-Forwarded for com mais de 30 endereços IPs, semelhante a uma solicitação mal formada. E do lado do servidor, a gente tem o erro 500, que é o 500, é um erro interno do servidor, por exemplo, um erro no balanceador de carga. O erro 502 é o gateway inválido, exemplo, o servidor de aplicativos fechou a conexão ou enviou de volta uma resposta incorreta. O erro 503 é um serviço indisponível, sem destinos registrados. Erro 504 é o tempo limite de gateway, gateway timeout, né? O aplicativo não está respondendo, problema com o seu servidor web, servidor de aplicativos ou mesmo servidor de banco de dados. E o erro 561 é não autorizado, né? Você recebe um código de erro do provedor de ID ao tentar autenticar um usuário. E as dicas, né, para a gente ficar na cabeça. Código 200 é código de sucesso. A solicitação mal sucedida de erro 400 ou 500, tem dos dois tipos, né? 400 é do lado do cliente e 500 é do lado do servidor. Vamos lá, pessoal. Tem uma parada que é muito importante a gente ter um conhecimento, que são métricas, especificamente de entrada, que é de load balancer, que é de servidores, muito antes até do que de banco de dados. Por que a gente precisa estar olhando isso, tá? As métricas, elas são importantes não somente a nível de performance e de gerenciamento da aplicação, elas são muitíssimo importantes a nível de segurança. Tem uma história de uns 2 anos atrás, mais ou menos, que eu estava trabalhando numa empresa
e eu fui responsável por estruturar todo o monitoramento, tanto com CloudWatch quanto com algumas outras ferramentas de monitoramento, tá? Mas o fato foi o seguinte, como eu estava sempre varrendo os ambientes, desenvolvimento, eu lembro que tinha desenvolvimento, homologação, pré-produção e produção. Então eram 4 ambientes, né? Eram 4 contas AWS. Então vamos lá, desenvolvimento, homologação, pré-produção e produção, tá? O pré-produção e produção eram ambientes muito iguais, tá? Em termos de capacidade, servidores e os dados que trafegavam. Agora, o desenvolvimento era a farra da equipe de dev e homologação era realmente para a equipe de QA, tá? Então, qual que é o ponto aqui de monitoramento? A gente tinha que monitorar tudo, todos os ambientes, tá? E chegou um dado momento que algumas métricas eu até fazia customizadas, por exemplo, de memória, que não é default na AWS, então tive que fazer deploy de alguns scripts em vários servidores para poder ter isso monitorado. E tem um dado momento que, além dos Bastions hosts que eu também tinha monitoramento das VPNs. Então eu tinha que constantemente criar vários dashboards no CloudWatch e em algumas outras ferramentas, mas eu usava muito CloudWatch Dashboard, tá? Para ter uma visão bem consolidada de todos os recursos, agrupada até por tipo de aplicação. E o que aconteceu? Em um dado momento, eu configurava, logicamente, alguns alertas por e-mail, tá? E chegou alguns alertas de servidores que não tinham pico de processamento e eu recebi alerta de pico de processamento. Mas assim, gente, vamos lá. Eu estava muito acostumado, tá? Eu só fazia aquilo naquela empresa, monitoramento, tá? Que era para ter a visibilidade, ou seja, saber o que a gente não sabia em termos de monitoramento, em termos de métrica, em termos de dados, tá? E aquele servidor começava a pipocar CPU. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Fui lá, tentei logar e era uma máquina Windows, tá? Eu fui lá no Task Manager e realmente estava um ataque, tá? Acontecendo ali, tá? A gente viu porque foi um comportamento anômalo que nos últimos 90 dias aquela máquina era só para acesso remoto, era um Bastion Host e ela nunca tinha tido pico, né, de CPU. Então, assim, quando você começa a entender o teu ambiente, a entender as métricas associadas, entender realmente cada parte e cada jeito, cada comportamento da aplicação, você começa realmente, além de notar ataques, notar aonde pode estar ocorrendo algum possível problema com a tua aplicação, com o novo deploy, etc. Eu notei ali um problema de CPU numa máquina que nunca ocorria problema de CPU, então a métrica dela, o histórico, ela não passava de 30% de CPU. Ela bateu 70%, 80% e estava batendo quase 90%, 100% naquela ocasião. Então, se você se acostuma a sempre ver as métricas de disco, de rede, de memória, de CPU, você começa a entender que tipo de problema pode estar tendo. Então, quando você se torna um arquiteto cloud, um especialista DevOps, você tem que ter essa visão realmente do todo para entender onde é que estão as questões. Então, eu volto sempre para aquela questão. A base, você tem que ter a base, ou seja, você tem que entender os conceitos por trás dos grandes pilares da AWS, não só para o seu dia a dia de trabalho, mas também para as questões de certificação. Então, tudo que eu estou colocando aqui para você são tópicos importantes para o teu dia a dia e também para as questões de certificação. Então, vamos lá continuar a aula, que é realmente o objetivo. Bom, e as métricas que a gente pode ter para o CloudWatch, métricas de CloudWatch para o Load Balancer, né? Os Elastic Load Balancer publicam métricas no CloudWatch para o próprio balanceador de carga e para as instâncias de back-end, ou seja, as instâncias que respondem para aquele Load Balancer. Ajuda a verificar se o sistema está executando conforme o esperado e você pode criar um alarme do CloudWatch para executar uma ação específica, por exemplo, enviar um e-mail quando uma métrica atingiu um limite, intervalo de tempo pré-definido, ou mesmo uma função lambda com alguma ação mais específica. Por exemplo, corrigir um bucket, subir um bucket, etc. Né? E as métricas elas são coletadas em intervalos de 60 segundos. Bom, continuando as métricas do CloudWatch, né? O Back-end Connection Errors é o número de conexões sem sucesso para as instâncias de back-end. O Healthy Host Count é o número de instâncias saudáveis registradas, ou seja, instâncias aptas a receberem conexões clientes. Unhealthy Host Count é o número de instâncias não saudáveis que estão com algum problema. E HT Code Backend 200, 300, 400 e 500, né? Você detalha com o tipo de erro que você quer ver de acordo com a família de erros.
Bom, métricas de performance, a gente tem latency, que é o número de segundos para registrar uma instância para ela estar apta a responder ou se conectar, o request count, que é o número de requisições completadas ou conexões feitas durante um intervalo de tempo, geralmente de 1 ou 5 minutos, e o search queue length, que é o número de requisições pendentes, né? Tamanho máximo, que é o max queue size, é de 1024, as requisições adicionais serão rejeitadas. Bom, o spillover count, né, o número de requisições rejeitadas porque a fila surge queue está cheia. E para a gente finalizar essas métricas de load balancer, né, elas são publicadas no CloudWatch. Você pode criar alarmes CloudWatch para enviar notificações definidas por usuários. As métricas de saúde, né, as Health Metrics, elas são a Health Host Count, Unhealthy Host Count, HTTP Code Backend 200, e as métricas de performance, Latency, Request Count, Search Queue Length, Spillover Count, e altos números sempre indicam problemas de performance, né? Você vai precisar escalar a sua infraestrutura, ou seja, dar mais robustez a ela. Bom, e o erro 504 significa que o gateway expirou e significa que o aplicativo não está respondendo dentro do período de tempo de limite nativo. E problemas com a aplicação, verificar se o servidor está com algum problema, né, web ou banco de dados. E se você precisar fornecer o endereço IPv4 do seu usuário final, procurar o cabeçalho X-Forwarded4. Bom, aí a gente passou também pelo Systems Manager, né? O Systems Manager é uma ferramenta de gerenciamento que fornece visibilidade e controle sobre a sua infraestrutura da AWS. Integra com o CloudWatch, permitindo que você veja seus dashboards, dados operacionais e detecte problemas. Inclui o Run Command, que automatiza tarefas operacionais sobre seus recursos, exemplo, aplicação de patches de segurança, instalação de pacotes, etc. E organização e inventário também, ele agrupa recursos por aplicação ambiente, incluindo recursos on-premises. Bom, o Run Command ele permite que você rode comandos pré-definidos em uma ou mais instâncias do SC2, como por exemplo, parar, reiniciar, terminate ou resize. Você pode atachar ou desatachar volumes EBS, criar snapshots, efetuar backup de tabelas do DynamoDB e aplicar patches e atualizações também. Além disso, você pode rodar um playbook do Ansible e também rodar um shell script. Bom, aí a gente vai para os 3 tipos de placement groups, o posicionamento em cluster, o clustered placement groups, o grupo propagado, que é o spread placement groups, e o particionado. Bom, o Clustered Placement Groups ele tem baixa latência de rede, né, então tem um alto throughput de rede. O grupo propagado, que é o Spread Placement Groups, ele tem instâncias EC2 individuais críticas, né, é o que é recomendado. E o Partitioned é para múltiplas instâncias. Né, e sempre lembrar de sempre utilizar o mesmo grupo de instâncias quando você está utilizando Placement Groups, que é esse o objetivo. Então, para a gente concluir o raciocínio, Cluster Placement Groups é para baixa latência de rede, então ele tem muito throughput de rede. O Spread Placement Groups é quando você tem instâncias EC2 individuais críticas, que é espalhado, né? E o Partitioned, você tem múltiplas instâncias, né, de vários tipos, EC2, HDFS, HBase, Cassandra, por exemplo. Bom, o Cluster Placement Groups ele não pode abranger várias zonas de disponibilidade. O Spread Placement Group ele pode abranger várias zonas de disponibilidade. E o nome que você especifica para o Placement Groups tem que ser único em toda a sua conta da AWS. Somente certos tipos de instâncias podem ser usadas em placement groups, ou seja, sempre utilizar o mesmo tipo de família. E a AWS recomenda que o uso seja homogêneo dentro de um Clustered Placement Groups. Bom, você não pode unir, fazer um merge de placement groups e você pode mover uma instância existente para dentro de um placement groups, mas antes de mover a instância deve estar parada. Você pode mover ou remover a instância usando a AWS CLI ou a AWS SDK. Você ainda não pode fazer isso via console. Bom, pessoal, eu espero que essa aula, né, esse vídeo, ele tenha sido o mais completo possível sobre o que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai realmente fazer um deploy, né, um provisionamento de infraestrutura, desde os pequenos problemas que a gente pode ter para lançar uma EC2, para ter os load balancers corretamente configurados, seja Classic, Application ou Network, quais os placement groups que a gente pode ter agrupados para agregar cada vez mais performance e os tipos de discos que são realmente onde a aplicação fica lá rodando, fica lá girando. Então o que a gente tem que ter em mente é que cada ponto de um deploy, né, ele é muito importante. Existem hoje arquiteturas resilientes, arquiteturas de alta disponibilidade, que se você não olha cada ponto desse, você realmente pode não ter sucesso numa aplicação que realmente esteja de acordo não somente com as melhores práticas de infraestrutura e de alta disponibilidade e de
segurança, mas principalmente na questão de custos. Hoje existem algumas áreas que são FinOps, que são responsáveis por quê? Por revisitar todas as arquiteturas de modo que você tenha o quê? Uma arquitetura consistente e entrega resiliente, mas que seja realmente financeiramente viável. Então é importante sempre estar revisitando esses conceitos, vendo o que tem realmente de novos lançamentos, de família de discos, de família de instâncias, de possíveis agrupamentos de servidores, de modo que você sempre possa ter a melhor arquitetura e financeiramente viável.